minha vontade. Esta é uma das passagens das quais nós vemos uma instrução profética da parte do Senhor através da vida do profeta Isaías. Diga comigo, Isaías. Agora, qual a instrução profética que o Senhor libera através do seu profeta, através de Isaías? Diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Agora, você não vai ver na Escritura que se nos inste ou que se nos dê uma direção para lembrarmos do passado. Pelo contrário, se você ler a Bíblia, você vai se deparar com que o Senhor sempre nos pede esquecer o passado. Mas esta passagem é diferente, porque diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Diga comigo, antiguidade. Essa palavra antiguidade faz a diferença nessa instrução profética, porque a palavra hebraica olam, diga comigo, olam. Olam significa eternidade. Diga comigo, eternidade. Então a Escritura está trazendo uma direção profética para lembrarmos das coisas passadas da eternidade. O nosso Deus, Ele não está restrito nem ao espaço, nem ao tempo, como você e eu. Ele habita numa dimensão atemporal. Ele habita numa dimensão que não pode ser limitada espacialmente. Ele habita numa dimensão chamada eternidade. Fale para o irmão do lado: o eterno habita na eternidade. Agora fale para ele: você e eu estamos restritos no espaço e no tempo. Agora aqui diz que nós temos que nos lembrar das coisas passadas da eternidade. Não são as coisas passadas que aconteceram cronologicamente. Você não tem que lembrar o que aconteceu ontem, o que aconteceu o mês passado, o que aconteceu o ano passado. Você tem que se lembrar das coisas que aconteceram na eternidade. E o Senhor continua dentro da instrução profética e diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. E acrescenta e diz o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, o profeta Isaías recebe um comando profético, uma instrução profética que é válida para os nossos dias. Lembrarmos das coisas que aconteceram na eternidade. Diz: eu sou Deus e não há ninguém semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Diga comigo: fim desde o princípio. O que significa que ele anuncia o fim desde o princípio? Que Deus primeiramente termina as coisas antes dele começar. Olhe para o irmão do lado: Deus termina antes de começar. Mais uma vez, Deus termina antes de começar. Isso significa que antes de você nascer, Ele já tinha te terminado. Fale para o irmão do lado: você é um produto terminado. Uma das coisas que nós perdemos de vista dentro do caminhar cristão é a visão da eternidade, porque não se fala sobre isso. Nós falamos do temporário, mas aqui o profeta nos diz: lembrem-se das coisas passadas da eternidade, porque Deus anuncia o fim desde o princípio. Em outras palavras, você nasceu porque Deus te terminou. Você se encontra na terra porque Ele já te finalizou na dimensão chamada eternidade. Porque Ele finalizou você, é que Ele decidiu começar com você aqui na terra. Fale para o irmão do lado: você é um produto finalizado.
seu produto finalizado. Deus te finalizou na eternidade e quando Ele te finalizou, Ele decidiu começar com você na dimensão temporária aqui na terra. Agora, Ele acrescenta e declara algo muito poderoso. Ele diz: eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, anuncio o fim desde o princípio. E Ele acrescenta e diz que digo, o meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Então o Senhor diz: lembrem-se das coisas passadas da eternidade, porque Ele anuncia o fim desde o princípio. E Ele diz que Ele é Deus e declara que seu conselho prevalecerá e que Ele fará toda a sua vontade. Eu quero profetizar nesse momento sobre a tua vida, e preste atenção, abra seu espírito, que não haverá nada, nem ninguém capaz de impedir aquilo que teu Pai já traçou para você na eternidade. Parece que você não entendeu. Eu disse: não haverá nada, não haverá ninguém capaz de impedir aquilo que Ele já traçou para você na eternidade. Diga comigo: destino profético. Mais uma vez, destino profético. Agora olhe para o irmão do lado e diga para ele: você tem um destino profético. E o Senhor diz que não há nada, não há ninguém capaz de impedir esse destino profético. Ele diz: o meu propósito prevalecerá e eu farei toda, absolutamente toda a minha vontade. Se você crê nisso, ok, abra Efésios 2. Efésios 2. E diga mais uma vez: destino profético. Destino profético. Qual foi o destino profético? Efésios 2, no verso 10. Efésios 2, no verso 10. Se você já achou, fala bem forte, amém? Amém. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga comigo: boas obras. Boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura no grego é a palavra poema. Dessa palavra poema se deriva a palavra poema. Quer dizer que Deus se inspirou para poder fazer você. Você é uma poesia do Pai nesta terra. Você não entendeu? Eu disse: você é a poesia do Pai nesta terra. Amém. Você é a expressão do coração do Pai nesta terra. Você é feitura dele. Mas a Escritura diz algo muito importante: criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. Fale para o irmão do lado: você foi criado para boas obras. Mais uma vez, você foi criado para boas obras. Mas olha o que diz aqui: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Preste atenção. Eu quero restaurar todo esse tipo de distração neste lugar, em nome de Jesus. Preste atenção. A Escritura nos mostra aqui algo tremendamente fundamental, transcendental, relevante para a sua vida.
Nós fomos criados em Cristo Jesus com um destino. Qual? Boas obras. Diga comigo, boas obras. Agora, esse destino foi preparado de antemão. Diga comigo, eternidade. Agora Isaías diz: lembrai-vos das coisas passadas da eternidade. Está falando da mesma coisa. O que significa isso? Que Deus preparou obras para você na eternidade, para que você pudesse caminhar nelas. Isso significa que já há um trilho traçado para você, dentro da vontade do Pai, para que você venha a ser tudo aquilo que Ele se determinou na eternidade. E isso significa que há um destino profético, porque foi traçado na eternidade, a ser cumprido na sua vida. E como Isaías dizia, que Ele vai fazer prevalecer esse propósito em você. Fale para o irmão do lado: não há nada nem ninguém capaz de impedir o teu destino profético. Mais uma vez. Diga comigo: destino profético. Mais uma vez, destino profético. Onde foi traçado o teu destino profético? Na eternidade. Agora vamos ver nesta noite a vida de alguém que tinha um destino profético extraordinário. Abre a escritura em Marcos 5. Mas repete, sabe? Marcos 5. Nós vamos ler desde o verso 1. Agora, antes de começarmos a leitura da palavra, você vai olhar o título que essa passagem tem. O título que eu tenho é A Cura do Endemoniado Gadareno. Quantos de vocês têm um título parecido? A cura do endemoniado. Talvez a sua versão diz Geraseno. Geraseno, Gadareno é a mesma coisa. Agora, quantos de vocês já ouviram falar do endemoniado Gadareno? Pega a sua mão se você já ouviu falar do endemoniado Gadareno. Não abaixe sua mão. Se você ouviu falar, não abaixe sua mão. De vocês que ouviram falar do Gadareno, quantos de vocês se identificam com o Gadareno? Se você se identifica, mantenha a sua mão, se não, abaixe a sua mão. Quantos de vocês se identificam com o Gadareno, com o endemoniado Gadareno? Ninguém. Sabe por quê? Porque você tem visão temporária, você não tem visão de eternidade. Quando nós temos visão temporária, nós não vemos as pessoas como um produto terminado. Nós vemos as pessoas no meio de um processo. Então, isso nos leva a caminharmos limitados. Ninguém de vocês se identifica como Gadareno, sabe por quê? Porque você pensa no Gadareno como alguém que estava endemoniado. Agora, o destino profético do Gadareno não era ser alguém endemoniado. Esse era apenas um processo que ele estava passando. Mas esse homem tinha um destino profético extraordinário. E nesta noite nós vamos focar de maneira diferente de tudo que você já ouviu na vida deste homem. Nesta noite nós não vamos falar do processo do homem, nós vamos falar do destino profético. Você vai se colocar nesta noite os óculos, os lentes da eternidade. Agora, dentro dessa perspectiva, nós vamos ler no verso 1. Se você achou, diga amém. Amém. Diz: entremente chegaram na outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Diga comigo, Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso
de espírito imundo. Diga comigo, espírito imundo. O qual vivia no sepulcro, se nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogara. Então saiu um pouco para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temera. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiram. Este homem que nós vemos aqui na Escritura, que é identificado como o Gadareno, era um homem que teve um destino profético extraordinário. Agora, algo que você deve entender é que a magnitude do teu destino profético vai também trazer a magnitude dos teus inimigos. Em outras palavras, a magnitude dos teus inimigos revela a magnitude do teu destino profético. Inimigos pequenos, destino profético pequeno. Inimigos grandes, destino profético grande. Inimigos muito grandes, destino profético muito grande. Fale para o irmão do lado: você tem um destino profético. Agora vemos aqui que Jesus entra nesta região. Você vai ver que Jesus entrava nos territórios muitas vezes por uma pessoa, mas uma pessoa que tinha todo o destino profético de afetar uma região. Você vê isso, por exemplo, de maneira clara com a mulher samaritana. Jesus entra na Samaria por causa de uma mulher, mas por causa dessa mulher toda Samaria é alcançada. Jesus entra no território e ele teve um encontro com Zaqueu. Você vai ver que Jesus teve um encontro com Nicodemos. Todos eles afetaram a cidade. Então Jesus entra numa região chamada a região dos Gadarenos, e ele se encontra com um homem, mas com um homem que tinha um destino profético extraordinário. Um homem gadareno. E quando Jesus entra nesse território, acontece algo. O gadareno, ele corre ao encontro de Jesus e começa a adorá-lo. E Jesus identifica que ele estava passando por um processo muito difícil, por uma batalha muito grande. Jesus identifica que havia uma força espiritual tentando abortar o destino profético deste homem. Então Jesus ordena que o espírito imundo que estava nesse homem saísse dele. Ao que o espírito sai, mas Jesus pergunta: qual é o teu nome? E o espírito, a força espiritual que estava neste homem, se identifica como Legião. Diga comigo: Legião. O Gadareno
tinha uma legião. Diga comigo, legião. Agora, esse termo legião era usado dentro do contexto militar dos romanos. Legião representava a conformação, a configuração de 6.000 soldados romanos. Veja a magnitude da força espiritual que operava contra o destino profético deste homem, identificado como o Gadareno. Jesus diz: qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Diga para o irmão do lado: a magnitude dos teus inimigos revela a magnitude do teu destino profético. Agora, você vai ver algumas características deste homem que são importantes para entendermos o destino profético dele. Primeira característica, você vai ver que esse homem era um homem com uma força extraordinária. Tinha tentado prendê-lo e diz que cada vez que colocava nas cadeias os grilhões, ele os despedaçava. Ninguém podia subjugá-lo. Ele tinha uma força além do normal. Ele tinha uma força extraordinária. Agora, vamos entender qual o destino profético deste homem nesta noite. Nós não vamos focar em explicar o que esse homem tinha, senão no destino profético traçado na eternidade. Nós não vamos falar da legião, nós vamos falar do destino profético deste homem. Agora, para entender o destino profético deste homem, é importante entendermos que toda pessoa que era identificada como Gadareno era uma pessoa que tinha a sua origem no território chamado Gadara. Diga comigo, Gadara. Então, o Gadareno, ele era de Gadara. Agora, a raiz da palavra Gadara é a palavra Gade. Diga comigo, Gade. Mais uma vez, Gade. Isso é muito importante para você ter claro o destino profético do Gadareno. Então, o Gadareno era de Gadara, e Gadara, a raiz é Gade. Mas quem foi Gade dentro do contexto da Escritura? Gade foi um dos 12 filhos do patriarca Jacó. E assim como Jacó teve 12 filhos, cada um deles teve um propósito e um destino profético especial. E nenhum dos filhos foi parecido com o outro. Cada um dos filhos expressava um propósito particular. Então, a primeira coisa a destacar é o significado da palavra Gade. Diga comigo, Gade. A palavra Gade significa tropa. Diga comigo, tropa. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Tropa. Quando foi a última vez que você viu alguém chamado de tropa? Imagina uma criança com esse nome. Imagina a criança assim como essas crianças estão aqui. E o pai chamando o filho: Tropinha, venha, Tropinha. Tropinha, chegou a hora de você dormir, Tropinha. Tropinha, você tem que tomar uma... Quando foi a última vez que você viu alguém chamado tropa? Por que Jacó colocou o nome desse filho de tropa? Que foi o que Jacó viu nesse filho que ele o chamou de tropa? Porque a diferença do que acontece hoje na nossa cultura, na cultura hebraica, o nome não era colocado antes da pessoa nascer, como nós acostumamos. Nós, na cultura ocidental, colocamos o nome da criança antes mesmo dela nascer. E colocamos o nome segundo uma preferência, segundo algo aleatório, ou talvez para dar continuidade a uma sucessão de nomes dentro da família. Mas na cultura hebraica não acontecia dessa maneira. Quando alguém nascia, o pai não colocava o nome nos seguintes 2 ou 3 anos. Por quê? Porque o nome para eles era algo que marcava a vida das crianças e das pessoas. Portanto, eles esperavam 2 ou 3 anos. Para quê? Para observar as características que
que a criança tinha e colocar um nome que pudesse expressar essas características. Então, quando Jacó coloca o nome de tropa no seu filho, foi porque ele viu nesse filho algo que os outros 11 filhos não tinham. Ele enxergou nesse filho algo que os demais não tinham, e ele colocou um nome que pudesse expressar essa essência. Agora, para entender melhor isso, nós vamos abrir a escritura em 1 Crônicas 12, no verso 8. Fale para o irmão do lado: o teu destino profético é inevitável. Primeira Crônicas 12. Vamos ver no verso 8. Primeira Crônicas 12. No verso 8. Se você já achou, fala bem forte, amém. Diz: dos gaditas. Diga comigo, gaditas. Quem eram os gaditas? Os descendentes de Gade. Quem era Gade? Um dos 12 filhos de Jacó. Passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Diga uau! Veja as características dos gaditas. Para entender o destino profético de Gade, você precisa entender as características que são mencionadas aqui. Os gaditas eram homens valentes. Diga comigo, homens valentes. Diga comigo, homens de guerra. Diga comigo, armados de escudo e lança. Diga comigo, com cara de leão. Diga comigo, com pernas de gazelas. Presta atenção. Veja as características dos gaditas: homens valentes, homens de guerra, armados com escudo e lança, com cara de leão, com pernas ligeiras como as da gazela. Para quê? Para subirem os montes. Agora, quantos de vocês gostariam que quando você fizesse uma descrição de você, você falasse: esse irmão é tão guerreiro que parece que ele tem uma cara de leão? Parece que alguns têm cara de gato nesse lugar. Eu disse: quantos de vocês gostariam que se falasse de vocês como alguém com cara de leão? Sabe por que se falava dos gaditas como pessoas com cara de leão? Porque eram guerreiros temíveis, eram homens valentes, eram homens de guerra. Eles estavam armados para pelejar, eles tinham cara de leão, eles eram feros para a batalha, e eles eram rápidos como a gazela para subir os montes. Diga comigo, destino profético. Mas não acaba aí, veja no verso 14. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Diga uau! Veja as características dos gaditas: homens valentes, homens de guerra, armados com escudo e lança para pelejar, com cara de leão, ligeiros para subir nos montes. Diz que eram chefes do exército. Eles não eram soldados do exército, eles eram chamados para quê? Para chefiar o exército. Eles eram comandantes do exército. E diz que o menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000. Diga uau! Esse é o som do cachorro. Uau!
Fale para o irmão do lado: homens valentes, homens de guerra, armados com escudos, com cara de leão, pernas de gazelas, chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Agora você entende por que Jacó chamou seu filho de tropa? Porque o menor deles valia por 100 homens. Eles eram tão ferozes para a batalha que um gadita podia vencer 100 homens. O menor dos gaditas podia matar 100 homens e o maior valia por 1000. Quantos de vocês querem ter um destino profético como o dos gaditas? Olhe para o irmão do lado: você tem cara de leão. Olhe para o irmão do lado: a escritura e diz cara de leão, e diz cara de louro. Abre a escritura, Deuteronômio 33. Crianças, aleluia. Deuteronômio 33, no verso 20, diz o seguinte: se você já achou, fala amém. Amém. Veja o que diz. De Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Novamente falando de Gade, dos gaditas, diz o seguinte: diz que Gade habita como a leoa. Quantos de vocês assistiram alguma vez documentários de leões? Os irmãos nunca viram um leão? Então por que não levanta sua mão? Erga sua mão bem alto aí. Quando você assiste os documentários de leões, você entende algo. O leão ruge, a leoa caça. O leão não caça, é a leoa que caça. O leão ruge e a leoa caça. Fale para o irmão do lado: o leão ruge, a leoa caça. Quantas leoas há neste lugar? Quantas leoas há neste lugar? Parece que está melhorando. Eu vou repetir mais uma vez. Quantas leoas há neste lugar? O leão ruge, as leoas caçam. Você vai ver que as leoas começam a cercar a presa pela retaguarda, e a presa começa a fugir das leoas até que se depara com que na frente deles se encontra o leão. Quando a presa olha para o leão simplesmente faz e a presa sai correndo na direção contrária e as leoas o despedaçam. Então, quando a escritura diz, falando de Gade, que habita como a leoa, está descrevendo que Gade era caçador. A leoa caça. Então os gaditas eram caçadores. Eles eram tão ferozes
que eles caçavam a presa, eles despedaçavam a presa, e diz a Escritura que eles se proviam da melhor parte, porque era sua herança. Então, os gaditas eram homens de guerra, homens valentes, armados com escudo e lança para pelejar, com cara de leão. Eles tinham pernas de gazelas, chefes do exército. O menor valia por 100, o maior valia por 1000. Eles habitavam como a leoa, eram caçadores experimentados, e diz que despedaçava a presa. Fale com o irmão do lado: você tem um destino profético extraordinário. Veja o destino profético dos gaditas, homens valentes, homens de guerra, armados com escudo e lança para pelejar, com cara de leão. O menor valia por 5, o maior valia por 1000. Eles eram chefes do exército, caçadores como leoas. Mas veja o que Jacó profetiza de Gad. Gênesis 49. Gênesis 49. Aleluia! Gênesis 49. Vamos ler no verso 19. Gênesis 49, 19. Se você achou, diga amém. Amém. Jacó profetizando sobre Gad. Diz: Gad, uma guerrilha o acometerá, mas ele prevalecerá. Gad, uma guerrilha, numa outra versão diz: uma tropa o acometerá, mas ele prevalecerá. Que significa o nome Gad? Tropa. Gad, tropa. Uma tropa vai te acometer, mas você vai prevalecer. Gad, o teu destino profético prevalecerá. Agora presta atenção. Gad, uma tropa vai te atacar, mas você vai prevalecer sobre essa tropa. Agora, vamos para o futuro. Temos o gadareno, que era de Gadara. Gadara é a raiz para Gadara é a palavra Gad. Agora, Jacó libera uma palavra profética e diz: Gad, você vai ser acometido por uma tropa, por uma guerrilha, por uma legião. Você não entendeu? Gad, você vai ser acometido por uma tropa, por uma guerrilha, por uma legião, mas você prevalecerá. Para entender o destino profético do gadareno, nós precisamos entender que o gadareno nada mais era do que um gadita aprisionado. Você entendeu? O gadareno era um gadita aprisionado. O destino profético dos gaditas era qual? Homens valentes, homens de guerra, armados com escudo e lança, cara de leão, pernas de gazelas, chefes do exército. O menor valia por 100, o maior valia por 1000. Habitavam como caçadores, como leoas. Então, quando nós vemos a vida do gadareno, nós devemos entender que esse homem tinha um propósito, um destino profético de ser um homem valente, de ser um homem de guerra, de ser um homem armado, de ser um homem com cara de leão, de ser um homem que era
máximo valia por 1000 e era um caçador. Sabe por que ninguém conseguia aprisionar o gadareno? Porque o gadareno era um gadita. O destino profético do gadareno não era ser um endemoniado. Isso apenas era parte do processo. Isso apenas era a batalha que ele estava vivendo. O destino profético do gadareno era ser um gadita, um homem de guerra, um homem valente, um homem bravo, um homem que era chefe do exército, um homem que valia no 20%, e um homem que era um caçador. Sabe qual é o problema? Que nós focamos no processo e não no destino profético. Nós olhamos as pessoas no meio de um processo, complicadas, até endemoniadas, mas nós não olhamos o destino profético que eles têm. Fale para o irmão do lado, me olhe com respeito. Fale para ele, me olhe com respeito. Porque você não sabe quem eu sou. Fale para ele, me olhe com respeito. Que amanhã posso ser o teu patrão. Amanhã posso ser o teu chefe. Você não sabe qual o meu destino profético. Talvez você é gerado ali no pecado. Se eu não fui chamado para ser guerreiro, eu fui chamado para ser um guerreiro. Se eu não fui o teu destino profético é inevitável. Não há demônio que possa paralisar o teu destino. Não há principado que possa paralisar o teu destino. Não há nada, não há ninguém capaz de impedir o teu destino profético. Deus diz que anuncia o fim desde o princípio. O meu conselho prevalecerá. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Que não tem visão de eternidade, não tem óculos de eternidade. E um dos grandes problemas hoje na igreja é que a igreja foi domesticada. Satanás tem domesticado a igreja. Quantos de vocês já viram um elefante? Os irmãos nunca viram um elefante? De qual planeta você é? Quantos de vocês já viram um elefante? Quantos sabem que o elefante é um animal que tem uma força extraordinária? Ele chega a pesar até 5 toneladas, 5.000 quilos.
Agora, quantos de vocês já viram um elefante domesticado? Quantos de vocês viram um elefante no circo? Você vai ver que essa besta de 5.000 quilos está preso por uma pequena corda na pata traseira. Eu não é? Pergunto algo: será que o elefante não tem o potencial, não tem a força para arrebentar essa corda? E por que não arrebenta? Porque foi domesticado. O problema com a igreja é que Satanás tem domesticado ele. Como? Como é que um elefante é domesticado? Quando ele é bebê elefante, amarra numa corda na perna traseira deles, numa das pernas. Então, ele tenta se livrar da corda, ele faz força, mas não consegue. Ele tenta uma segunda vez, não consegue. Tenta uma terceira e começa a se ferir, até que ele se acostuma a estar preso por essa corda. E quando ele vai crescendo, ele começa a experimentar que mesmo que ele tenha mais força do que a corda que o prende, ele está domesticado. Satanás tem domesticado a igreja, sabe como? Fazendo que a igreja olhe a corda que está sujeitando a. Tristemente, os ensinos da batalha espiritual, desfocados do que é a Escritura, as apostilas cheias de demoniologia, os ensinamentos cheios de retaliação, o que tem feito é que a igreja, em vez de focar no potencial interno, em vez de focar no destino profético, foque na pequena corda que está segurando. Mas eu vim para te anunciar algo nesta noite. Nesta noite, algo vai acontecer na tua vida. As cordas que estavam te prendendo vão se arrebentar. Porque Deus me enviou a você, querido elefante, para te falar que o teu destino profético é maior do que as cordas que estão te prendendo. Não sei qual sejam as cordas que estão te prendendo. Se é vício, eu não sei se é dívida, se é doença, se é depressão, mas eu sei que que o teu destino profético é bem maior. Amém. Mas a legião era bem menor do que o destino profético do Senhor. Quer saber qual era o destino profético desse homem? Volta aí comigo a Marcos. Aleluia! Fale para o irmão do lado, me olhe com respeito. Que o meu destino profético é extraordinário. Quantos de vocês creem nisso? Quantos de vocês creem nisso? Eu disse, quantos de vocês creem nisso? Aleluia. Preste atenção. Marcos 5. Vamos ler desde o verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Presta atenção. Depois de ser liberto, ele quis acompanhar Jesus. Jesus disse: não, volte para a sua casa. E diz que ele voltou e começou a anunciar isso onde? Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Deca, 10, polis, cidade.
Qual era o destino profético do gadareno? Era impactar 10 cidades. Mas todos olhavam um endemoniado. Enquanto todos olhavam um endemoniado, Jesus olhou para ele. Jesus disse: esse aqui não é endemoniado, esse aqui é o gadita. Esse aqui tem o destino profético. Vai impactar 10 cidades. Se esse aqui é liberto, eu vou entrar em 10 cidades. Se você ver a Bíblia, querido, você vai ver que o gadareno abriu as portas para Jesus entrar nessas 10 cidades. Olhe para o irmão do lado, me olhe com respeito. Mais uma vez, olhe para ele, me olhe com respeito. Que eu posso ser o teu chefe. Fale para ele, vamos. Fale, me olhe com respeito, que amanhã eu posso ser o teu chefe. E que se Deus te chamou para impactar 10 cidades. Agora, quando eu disse quantos de vocês se identificam com o gadareno, ninguém. Sabe por quê? Porque não temos a visão de Deus. Andamos olhando as pequenas coisas. Está deprimido, estou doente, estou endividado. No dia que você descubra quem você é, quando você descubra o potencial que você tem, essas pequenas portas vão se abrir. Quer saber qual é o seu destino profético? Não quer saber? Então, fique em pé aí onde você está. Você vai ficar sem saber. Eu disse claramente, a tua expectativa gera a manifestação de Deus. Parece que você não tem expectativa, então vamos parar por aqui. Quantos de vocês querem saber o seu destino profético? Presta atenção. Nas áreas nas quais você é atacado ciclicamente, revela o teu destino profético. Preste atenção. Se você é atacado ciclicamente com doenças, é porque o teu destino profético é curar a muitas pessoas. Se você é atacado ciclicamente com dívidas, com pobreza, com miséria, com escassez, é porque você foi chamado a ser o próximo milionário desta nação. Parece que ninguém quer ser milionário. Se você é atacado constantemente com depressão, tristeza, solidão, angústia, é porque Deus te chamou para ser um libertador de uma geração. Se você é um medroso, é porque Deus te chamou para ser um guerreiro. Quantos de vocês querem saber o seu destino profético? Quais são as mãos onde você está? Preciso um tecladista, por favor. A tecladista. Erga suas mãos aí, gadareno. Que hoje Deus vai desatar o teu destino. Amém. Aleluia. Aleluia. Hoje as cordas vão ser abertas. Sim. Pega suas mãos aí que vocês Deus me enviou para desatar o teu destino profético nessa noite. Amém.
nesta noite. Você vai gritar 3 vezes: vitória. Presta atenção. E na terceira vez você vai prolongar o grito. Até quando? Até que você sinta que tudo aquilo que estava te prendendo, que estava te impressionando, tudo aquilo que estava te paralisando, se quebre. Quantos de vocês estão prontos? Quantos de vocês estão prontos? Eu vou contar até 3 e você vai gritar: vitória, vitória, vitória. Você vai prolongar o grito. A tua corda pode se arrebentar nesta noite. Se você obedecer a instrução profética, algo vai acontecer na tua vida, radical nesta noite, transcendental nesta noite, fundamental nesta noite. Se você não provocar as suas mãos. Você está pronto? E 3, vitória! Vitória! Vitória!
nesta noite para consolidar essa vitória. Cada vez que Deus trazia uma grande vitória para o povo de Israel, imediatamente eles edificavam um altar de adoração. Após o dilúvio, o primeiro que Noé fez foi edificar um altar de adoração. Após uma grande vitória, o primeiro que nós temos que fazer é edificar um altar de adoração. Para consolidar essa vitória, nós vamos fazer algo profético. Nós vamos edificar um altar de adoração. Não existe altar sem a oferta. Você vai tomar a sua oferta e você vai ofertar profeticamente, consolidando a vitória que Deus te deu nesta noite. Parece que você não quer consolidar a sua vitória. Eu disse, você vai tomar a sua oferta e vai consolidar a vitória que o Senhor te deu nesta noite. Tome a sua oferta aí onde você está. Aleluia. Que seja uma oferta de vitória. Vamos, tome a sua oferta. Se você já tem a sua oferta, está na sua mão direita. Erga a sua mão direita, mais alto que você puder. Pai, obrigado pela vitória que o Senhor nos deu. Mas obrigado pela obediência do teu povo e a reação perante essa vitória. Eu digo que cada um dos que liberalmente oferta nesta noite, venham a consolidar essa vitória que o Senhor deu de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, você pode passar.